Acho que o principal que a gente faz lá, a gente trabalha bastante com o nosso Inário, né? Novo Cântico. Falei o nome certo, né? Inário Novo Cântico, certinho, é isso mesmo. Tantos Inários. HNC. Aí, a primeira coisa que eu faço é adaptar o tom, né? Porque o tom original geralmente... Vocês só trabalham com o Novo Cântico? De Inário... Um ou outro a gente pega. Mas trabalha com outros repertórios musicais que não sejam de Inário? Com cântico também. Entendi. Normalmente o culto é... Músicas populares mesmo, dessas que, por exemplo, a gente ouve no rádio, de cantores evangélicos. Não. Não aparece no repertório? Não, geralmente, a gente tem 2 crivos. Que é a música mesmo, né? A melodia, a harmonia. Se é alguma coisa que estejam... junto com o nosso culto, né? Com a liturgia do nosso culto, que conversem, que tem alguns os estilos. Os estilos. Isso, que não se encaixariam, assim, que gerariam outras emoções, agitariam pessoas, remeteriam a danças diferentes, aí a gente não coloca. E a letra também, né? De ser uma letra bíblica, se não vier de um texto bíblico que não conflite com a nossa teologia. Né? Então... Quando a música é nova, a gente geralmente... E quem faz essa seleção, Rafa? É o grupo inteiro? É uma pessoa? É o pastor? Como é que funciona lá? Então, eu sou a líder dessa parte mais técnica, né? E tem um outro rapaz que me ajuda na liderança. E aí, a gente pensa em algumas músicas, mas a gente aceita sugestões do grupo todo. Mas antes de botarmos em prática, a gente passa pro pastor. Entendi. Meu pai, no caso. Bacana. Então tem uma integração boa entre o pessoal da música, eles com eles mesmos. Isso. E o pastorado da igreja, Isso. né? E tem uma última coisa, assim, que às vezes é triste, que tem uma música muito boa, que não teria problema nenhum, mas que a gente vai olhar o artista e o artista talvez venha de uma tradição diferente, cristã, assim, de alguma igreja que conflite muito com a gente. E por um zelo mesmo com as pessoas que estão chegando na nossa igreja, a gente procura não colocar, porque às vezes a pessoa procura e acha que a gente é conivente, né? E começa... Que é tudo a mesma coisa. Exato, que é tudo a mesma coisa. E aí as pessoas que ainda estão se consolidando aí na doutrina, na fé, aí a gente, por zelo, não coloca também. Entendi. Quer dizer, tem todo um cuidado na seleção do repertório, na produção do material. Isso é bem bacana. Eu vejo, Rafa, que em muitas igrejas acontece uma coisa que lá, pelo visto, não acontece. E eu acho isso interessante. Você tem um serviço de culto que tem uma cara. Por exemplo, você tem um órgão, você tem um coral, você tem músicas do inário e o canto tem um teor lírico. Aí na mesma comunidade, num outro horário, você tem um culto que você tem uma banda tocando com bateria, guitarra, baixo elétrico, e o canto é feito com microfone. Quer dizer, a liturgia tem uma cara tão diferente que você fica às vezes com a sensação de que você tem 2 igrejas dentro de uma igreja só. E lá na Igreja Presbiteriana de São Cristóvão, vocês nos esforços musicais, onde conjugam os instrumentos de banda com o instrumento de orquestra, vocês evitaram essa dicotomia. Vocês conseguiram uma unidade muito curiosa, muito interessante. Que não é em qualquer lugar que você vai encontrar, né, Rafinha? Você tem consciência dessa singularidade do trabalho que vocês fazem ali, do sabor local, vamos dizer assim? Então, tenho, mas não foi de propósito, né? A menos que o meu pai tenha pensado nisso e eu não saiba. Mas foi acontecendo porque eram as pessoas que se dispuseram, né, a ajudar. E nós temos hoje um saxofonista lá, o Isaías, não sei se você conhece. Olha, não, bacana. Que ele toca. Quais os instrumentos que você tem hoje lá atuantes? Hoje tem... E os instrumentistas, lógico. Tem o piano, né, que geralmente quem toca é o Rafael. Vocês usam um piano de verdade mesmo, piano por de assim verdade. dizer, ou um piano Isso. elétrico? Meia cauda. Olha que bacana. Já foi herança lá, eu tava lá quando a gente chegou. Que bacana. Temos um violão, que tem um diácono lá que toca o fio, também um dos nossos jovens. Um baixo, um JP. Baixo elétrico. Baixo elétrico, isso. A bateria, que a bateria faz um acompanhamentozinho, assim, bem levinho. Quer dizer, já tem uma coisa legal e diferenciada, que é o instrumento de banda. Estou usando essa terminologia pela falta de uma melhor, tá? Mas você entendeu. Eu acho que o nosso grande público entende também. Instrumento de banda, aqui eu tô falando da bateria e do baixo elétrico. Ele tá atuando junto com o piano, não é com o teclado.
Que já não é exatamente um instrumento de Exato. banda. Isso é bacana. Isso é bacana. Mas prossegue. Você falou que tem um saxofone. Um saxofone, que é o Isaías também. É um senhor que veio, se eu não me engano, da igreja que a gente tem em Santa Teresa. Entendi. Tem uma congregação lá. Tem uma congregação. Isso. Se não me engano, quem é responsável por ela é a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Isso. E aí eu já tinha tocado com ele antes, ele mora ali bem pertinho, né? Ali em São Cristóvão. E tá nos ajudando. Aí tem o violino e o sax. E o vocal? Então, nós temos... É no microfone mesmo. No microfone. Mas não tem uma pegada lírica. Não. De música popular. É uma pegada de música popular. Que a gente faz quando pegamos o HNC. Eu não faço exatamente em todos os hinos um arranjo pra deixar popular. A gente deixa na métrica mesmo, do inário. Mas por já ser um violão tocando, já dá um pouco de quebrada. O sabor, né? Isso. E eu acho que a mudança da tonalidade também tira um pouco dessa característica lírica, mas não por nada, é porque a preocupação era que a igreja conseguisse cantar junto. E eu tava vendo um pouco de dificuldade na tonalidade, estava muito alta. Então aí eu mudei isso para que a igreja pudesse acompanhar. E é você que cuida dessa parte dos arranjos de transposições e tudo isso. Que é uma parte mais técnica. Mais técnica. E é mais uma das razões pelas quais a sua formação se fez Graças relevante, a Deus. não? E aí eu geralmente já trago as cifras prontas, né? A partitura do sax. E o sax tenor também é transpositor, né? É transpositor, mais um trabalho. Aí, geralmente dá certo lá o que eu penso, mas se eu perceber que também não tá dando, a gente flexibiliza, muda de novo o tom.